Hoje a gente vai falar sobre a nossa carteira pública, o vídeo que eu mais gosto de fazer aqui no canal, a série que começou lá em 2022, para quem não sabe, no início de 2022 a gente começou do zero a montagem de uma carteira de investimentos com foco no longo prazo, com foco na geração de renda passiva mensal com segurança. Então se você quiser acompanhar os episódios anteriores, eu vou deixar a playlist aqui, tem muito conteúdo valioso em todos os episódios, então vale muito a pena você conferir. E hoje nessa atualização, no aporte do mês de setembro de 2024, eu vou trazer um ativo novo para nossa carteira. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, na capa, eu comprei uma ação nova. Como vocês sabem, eu venho ao longo desses 2 anos atualizando, trazendo novos ativos aos poucos, com calma e estratégia, e eu resolvi adicionar uma nova empresa que eu vou falar um pouquinho sobre ela. É uma empresa que eu já tenho há muitos anos na minha carteira pessoal e eu senti a necessidade de adicionar ela aqui na nossa carteira para aumentar um pouco essa diversificação e elevar o potencial de dividendos dessa carteira, porque é uma ação que paga bons dividendos, tem uma boa frequência de pagamento de dividendos ao longo do ano. Além disso, eu vou mostrar também um pouquinho do desempenho da nossa carteira, como está a questão dos dividendos, quanto a gente está recebendo, quanto recebemos, a rentabilidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você está aprendendo a investir, como montar uma boa carteira, eu já te peço para você se inscrever, e se esse vídeo te agregar de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, o grupo da família, com alguém, com as pessoas que querem, que estão empenhadas em ter educação financeira e aprender a investir também. Então sem mais enrolação, bora para nossa atualização, bora para o aporte desse mês. Antes da gente ir para nossa carteira de fato, é importante a gente falar sobre as decisões de política monetária que tivemos aí ao longo dessa semana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente teve essa semana a super quarta, onde a gente teve o aumento da taxa Selic aqui no Brasil e a redução, a primeira redução da taxa de juros americana. Isso tudo impacta diretamente nos nossos investimentos aqui na Bolsa de Valores, muito porque também a gente tem investimentos no Brasil e também investimentos lá nos Estados Unidos. Vamos falar primeiro sobre a decisão do Federal Reserve, né? A decisão do Banco Central americano, que deu início ao ciclo de baixa, ciclo de redução dos juros americanos, e foi até surpreendente, né? Foi até acima do esperado, a redução foi de 0,5 ponto percentual, o mercado estava esperando aí na casa de 0,25. Então as taxas foram para uma faixa, né? Porque lá nos Estados Unidos não é uma taxa fixa, é uma banda, né? A taxa foi para o intervalo de 4,75% e 5% ao ano. Então com uma taxa de juros americana mais baixa, menor, o que acontece? Isso primeiramente influencia diretamente na Bolsa de Valores americana. Isso acaba impulsionando, porque os investimentos de renda fixa americana, os investimentos nos títulos do Tesouro americano, por exemplo, como as taxas ficaram mais baixas, os investidores passam a buscar investimentos com maior potencial de ganho, como na renda variável. Isso também leva investidores para outros países, países, por exemplo, que estão com taxas mais elevadas, como é o caso aqui do Brasil. Então o fato do Brasil ter subido a taxa de juros e os Estados Unidos ter descido a taxa de juros, isso pode atrair capital estrangeiro aqui para o Brasil, tanto para a nossa Bolsa de Valores, quanto para os nossos títulos do Tesouro. Isso pode ocasionar o que também aqui no curto prazo? Pressionar o dólar, porque vai ter maior circulação da moeda aqui no Brasil, causando essa desvalorização do dólar aí no curto prazo. E com o dólar um pouco mais baixo, isso favorece também a redução, né, a queda da inflação, porque a inflação foi o principal motivo dessa subida da taxa de juros. A expectativa futura da inflação ainda estão altas. O Banco Central justifica a decisão com resultados de atividade econômica no mercado de trabalho. Tem apresentado um dinamismo maior do que o esperado. Então, com o mercado de trabalho muito mais dinâmico, com uma atividade econômica muito mais dinâmica, isso pressiona o que? A inflação no futuro. Então o que o Banco Central tem que fazer nesse momento? Ele tem que subir a taxa de juros justamente para conter essa inflação e no futuro entrar dentro da meta, com a convergência da inflação meta, que é de 3%. Segundo o Boletim Focus, projeções para a inflação é de 4,35% para 2024 e 3,95% para 2025. Então por isso, como está acima das metas, o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,25%, indo para 10,75% ao ano. E os analistas esperam que a taxa continue subindo até atingir 11,5% ao ano em janeiro, para voltar a ter uma redução talvez no segundo semestre de 2025. Dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso dashboard, vamos aqui para a prática, analisar a nossa carteira. Primeiro vamos entender aqui como está a nossa carteira antes do aporte, né? Antes da gente fazer esse aporte do mês de setembro. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na rentabilidade, vamos comparar aqui com os principais indicadores, dando uma olhada aqui na nossa carteira,
comparando, né, com Ibovespa, CDI e IPCA, a gente vê que a nossa carteira, a rentabilidade nos últimos 2 anos foi de 33% contra 20% do Ibovespa, 26% do CDI e 9% do IPCA. Então a gente vê que a gente está batendo todos os principais indicadores, todos os principais indexadores de mercado. Indo aqui nos nossos proventos, aqui no Status Invest é legal que mostra a composição, a rentabilidade, o patrimônio atual, os proventos. Aqui a gente vai ver a comparação, quanto a gente já recebeu nesse mês. Esse mês a gente já recebeu R$41. No mês passado foi 67. Vamos dar uma olhada aqui desde o início para vocês verem essa escadinha, esse crescimento, essa evolução. A gente percebe que aos poucos, cada mês que passa, vai evoluindo, vai crescendo. Um mês vai um pouco mais, outro mês um pouco menos, mas se a gente analisar de uma forma mais ampla, a gente vê esse crescimento, essa evolução, graças ao quê? A constância. Todos os meses a gente compra, reinveste, a gente aporta, a gente reinveste os dividendos, acumulando cada vez mais ações, acumulando cada vez mais cotas de fundos imobiliários, o que proporciona esse crescimento, essa evolução da renda passiva mensal ao longo do tempo. Agora, olhando aqui a composição, vamos dar uma olhada na nossa macro alocação, né? Atualmente a gente está com um total investido de R$18.415. Qual é a nossa carteira meta? Primeiramente, qual que é a nossa carteira objetivo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. Você precisa ter uma carteira meta para você se guiar, para você saber onde você tem que aportar todos os meses. Por exemplo, a nossa carteira meta, para ações, a meta é de 30%, para fundos imobiliários, também 30%, tesouro, 15% e exterior, ETF no exterior, de 25%. Então vamos ver como que está aqui em relação a isso atualmente. Ações, a gente está quase na meta, 29,69%, em fundos imobiliários, 27%, abaixo da meta, tesouro, 17%, 16,99%, um pouco acima da meta, e exterior 25% na meta. Então a gente vai pegar os R$500 mais os dividendos, R$555, e o que eu vou fazer esse mês? Eu vou investir a maior parte em fundos imobiliários, que é o que está mais distante da meta, 27% para 30%. Então cerca de R$450 vão para fundos imobiliários, e o restante vai para quê? Para ações, inclusive para essa empresa nova que eu vou trazer e mostrar aqui para vocês. Voltando aqui para a página inicial, vamos dar uma olhada aqui no patrimônio. Eu quero mostrar para vocês em relação primeiramente a fundos imobiliários, né? Eu falei para vocês que eu vou dedicar a maior parte desse aporte. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vamos dar uma olhada para vocês verem. Aqui está porcentagens em relação aos fundos que eu tenho, né? HGCR e HGRU foram os últimos que eu adicionei, por isso eles estão mais para trás. Mas se vocês forem olhar aqui a rentabilidade dos fundos imobiliários, você vai ver que praticamente todos estão negativos, principalmente os fundos de tijolo. Isso se deve porque a gente está vendo os fundos de tijolo nas últimas semanas, nos últimos meses em queda, justamente pelo que eu acabei de falar. Estamos com uma taxa de juros alta e ela acabou de aumentar, e a expectativa é que ela continue aumentando até ano que vem. Isso prejudica bastante o mercado imobiliário, porque com o crédito fica muito mais caro. Então isso desestimula o investimento no mercado imobiliário. Então o investidor, né, que estava pensando ali em construir um novo shopping, em construir uma nova laje corporativa, ele vai pensar 2 vezes antes de buscar um crédito no mercado para construir um novo imóvel, justamente porque está muito mais caro. Então isso impacta diretamente nos fundos imobiliários de tijolo, e é por isso que a gente está vendo mesmo bons fundos como o XPLG, o KNRI, o VISC, o HGRU, que são bons fundos de tijolo que a gente tem aqui, caindo bastante nas últimas semanas. E o lado sensacional disso é que os fundamentos dos fundos não alteraram, eles continuam bons fundos com bons imóveis. Se fosse um problema específico do fundo, o imóvel passou a ser ruim, a vacância aumentou, mas não é isso. Então isso pode estar abrindo pra gente uma ótima janela de oportunidade. Então por isso que esses R$450 eu vou comprar exclusivamente de fundos imobiliários de tijolo. Vou comprar XPLG, KNRI, o VISC e o HGRU. Apesar deles serem aqui minhas maiores posições, né, o certo para eu fazer um rebalanceamento era investir nas posições que estão mais para trás, para trazer um equilíbrio. Porém, como eu pretendo aproveitar essa oportunidade, né, não tem problema eu trazer um leve desbalanceamento agora
e nos próximos meses eu vou ajustando isso. Então eu vou fazer isso de forma consciente, forma estratégica. E da mesma forma que uma Selic mais alta prejudica os fundos imobiliários de tijolo, eles favorecem os fundos de papel. Por exemplo, o KNCR11, vê que ele é o único que está positivo na minha carteira. O KNCR11, ele é um fundo de papel que investe em CRIs, em títulos de renda fixa atrelados ao CDI. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe, os rendimentos do KNCR aumentam. Ah, Pedro, então eu devo comprar agora o KNCR? Não necessariamente. Por quê? Porque agora o preço do KNCR subiu. O ideal mesmo, né? O ideal mesmo era você ter comprado lá quando a Selic estava mais baixa, o KNCR estava pagando menos e ninguém queria. Esse era o melhor momento. E naquela época que a Selic estava mais baixa, os fundos de tijolo estavam mais valorizados. É por isso a importância de você entender esses ciclos de mercado, ter o pensamento de segundo nível, não ficar fixado só no que você está vendo ali na tela. Você tem que aprender a analisar, entender o que está acontecendo, entender o que está por trás. E em ações a gente percebe que a única empresa da nossa carteira que está no negativo é a Taesa. O restante estão todas no positivo e algumas até com uma rentabilidade bem expressiva, como Sanepar e Porto Seguro. Então, como as ações estão bem próximas da nossa meta, eu vou fazer esse investimento, eu vou usar, né, o restante do valor, cerca de R$100, para comprar apenas essa nova empresa do setor bancário que eu vou incluir na nossa carteira, que é o Banco do Brasil, e nós vamos falar sobre ela aqui agora. Mas só mostrando aqui rapidamente, vocês percebem que todas as minhas ações estão nos principais setores perenes: Sanepar, setor de saneamento; Porto Seguro e Caixa Seguridade, setor de seguro; Copel e Taesa, setor de energia; Fleury, setor de saúde; e Itaúsa e Santander no setor bancário. E agora eu vou incluir mais uma, que é Banco do Brasil. Vamos fazer uma análise rápida aqui das ações do Banco do Brasil para vocês verem, né, o porquê eu decidi incluir essa empresa aqui na nossa carteira. Atualmente a ação está custando R$28, ela teve uma valorização de 30% nos últimos 12 meses e está com dividend yield de quase 9%. Pensa bem nisso aqui, pessoal. Ela entrega uma das empresas com um ótimo dividend yield, quase 9% ao ano. Isso para ações é muito bom. E é uma empresa que entrega valorização. Então, uma ação que nos vem proporcionando um ganho expressivo das duas principais formas, que é através do pagamento de dividendos. Ela paga com ótima frequência e também na sua valorização. Aí você poderia pensar: ah, Pedro, já subiu 30%, a ação tá cara, não vale a pena. Primeiro ponto, pessoal, vamos olhar aqui embaixo em relação aos resultados. Por que subiu tanto assim? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vejam bem a evolução dos resultados nos últimos anos. Em 2016, a Banco do Brasil teve um lucro de 7 bilhões de reais. Vejam que foi aumentando. E em 2023, o ano passado, 33 bilhões. E esse ano, nos 2 primeiros trimestres, já foram quase 20 bilhões. Ou seja, tem tudo para bater o recorde. Tudo para aumentar ainda mais esse lucro. Porque é uma empresa que vem evoluindo muito. E se você for olhar aqui a frequência dos dividendos, é uma empresa que paga com ótima frequência. Veja a quantidade, quantas vezes ela já pagou em 2024 e ainda vai pagar. Esse mês de setembro, inclusive agora no final do mês, dia 27/9, tem mais dividendos do Banco do Brasil. Obviamente eu não vou receber, porque eu estou comprando hoje e a Datacom foi no dia 11/9, mas independe. Os próximos pagamentos que vão continuar ocorrendo, eu vou receber. Voltando aqui sobre a questão de se ela está cara ou barata, a gente olha aqui o PL e o PVP. O PL, a gente olha a média histórica, mesmo ela tendo subido 30% nos últimos 12 meses, ela continua com PL abaixo da média histórica. Ela está atualmente com PL de 4,6 e a média histórica é de 6,5. E o que é o PL? É a relação do preço atual da ação com o lucro nos últimos 12 meses. Então, quanto maior for esse PL, o preço da ação vai estar mais descolado em relação aos seus resultados. Então, quanto menor, mais próximo do preço justo, mais próximo da realidade, em tese, seria esse preço. E a gente vê aqui que ela está abaixo da média histórica. E a mesma coisa o P sobre VP, né? O preço atual em relação ao seu valor patrimonial. Quanto maior for esse P sobre VP, mais descolado com a realidade do valor patrimonial da empresa ela está. E a gente vê que ela está abaixo de 1. A média histórica é 1, está abaixo de 1 atualmente. É uma empresa que tem um ROI, né, um retorno sobre o patrimônio líquido de quase 20%, uma margem líquida de 13%, teve um crescimento, uma média de crescimento anual das receitas em 17% nos últimos 5 anos e 20% em relação aos lucros. Então, é uma empresa extremamente
extremamente saudável, que vem crescendo, vem evoluindo ano após ano. Então quando você vê uma empresa como essa, com extrema qualidade, já se provou no tempo, eu não vejo sentido você, vou ficar esperando o Banco do Brasil voltar para 25, 26, e se nunca mais voltar? Você vai deixar passar? Né? Então, uma empresa de qualidade que já se provou no tempo, como é Banco do Brasil, não faz sentido você ficar esperando. Se você já decidiu, já fez uma boa análise, já concluiu que é uma boa empresa, vá aos pouquinhos. Hoje, por exemplo, estou adicionando aqui 2, 3 ações. Mês que vem vamos adicionar mais, e no outro mais, e assim a gente vai acumulando bons ativos para sua carteira. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma recomendação. Eu quero que você entenda como fazer uma análise. Eu mostrei aqui alguns indicadores, mas existem vários outros indicadores que você precisa olhar. Mas você tem que parar de olhar só o preço, olhar só quanto que está pagando a empresa, qual que é o dividend yield. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que aprender a analisar. Você tem que ter uma estratégia de escolha, uma estratégia de alocação e adaptar essa estratégia à sua realidade. Inclusive, se você quiser aprender esse passo a passo, a gente tem lá a nossa mentoria Clube Invest, onde você vai aprender do absoluto zero a selecionar, a montar a melhor carteira de investimentos para você. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada, confere. A gente tem 3 planos, tenho certeza que um dos 3 planos vai fazer sentido para você. Tem o link lá de WhatsApp para você me chamar, para você me tirar suas dúvidas, e eu vou te ajudar. Voltando aqui, concluindo então, pessoal, Banco do Brasil é essa nova empresa. Mostrei aqui os motivos para você que eu resolvi adicionar para diversificar, né, mais ainda no setor bancário, que para mim está entre os principais setores da nossa bolsa. E essas daqui foram as compras de hoje em ações, como eu mostrei para vocês. Comprei apenas Banco do Brasil, né, foram 2 ações de Banco do Brasil, e com o valor restante eu comprei uma ação de Caixa Seguridade, porque ele tinha sobrado ali cerca de R$15. E os fundos imobiliários, como eu falei para vocês, foi a maior parte do aporte. Aqui a gente comprou uma cota do HGRU, uma do XPLG, uma do KNRI e uma do VISC 11. E assim ficou a nossa carteira após o aporte. Vejam bem, chegamos ao patrimônio de 18.956, quase chegando aí a 19 mil reais. E ações permaneceu ali em 29%, diminuiu um pouquinho. Fundos imobiliários subiu de 27 para 29, bem próximo da meta. Ações continuaram próximo da meta. Exterior caiu um pouquinho, mas bem próximo, né? A gente viu ali que era 25%, a nossa meta é 25%, tá 24,82%. E tesouro também deu mais uma queda, se aproximando também da meta, que é 15%. Então a carteira ainda ficou melhor balanceada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo de atualização da nossa carteira. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, e até o próximo vídeo. Valeu!